Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você para a nossa 32ª aula de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius e eu estou gravando essa videoaula numa linda manhã nublada de 8 de março de 2023. Aliás, Dia Internacional da Mulher. Embora você esteja vendo e ouvindo esses humildes textos uma semana depois, mas aqui para nós o Dia das Mulheres são todos os dias. E a você, mulher, receba o meu terno carinho, receba aí o meu afeto e extrema admiração. Vocês, todas vocês são divinas, de verdade. Como diz a linda música, eu acho que composta por Zé Ramalho e cantada por ele mesmo, e tem uma versão também da Amelinha, aquela música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa. Tem um trecho da música que eu acho lindo e queria dedicar a todas vocês, mulheres. Abre aspas. A mulher tem na face dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia dissertante. Parabéns, beijo em todas vocês. Bom, dando início à aula 32, hoje nós vamos encerrar, nessa videoaula vamos encerrar o capítulo 9, né? Já vimos a origem da crença nos demônios, na aula passada vimos os demônios segundo a igreja, e hoje nós veremos o que o Espiritismo fala sobre demônios, né? Qual o significado de demônios para a doutrina espírita, como o Espiritismo vê a questão dos demônios. Então é o último item desse capítulo, que vai do subitem 20 até o 23. Recomendo, como sempre, a leitura. Não deixem de ler na íntegra o texto. Mas eu vou reler, vou ler, na verdade, para todas e todos, o item 20, o primeiro item, composto de 2 parágrafos, que resume praticamente tudo, né? Então, os demônios segundo o Espiritismo. Cito, segundo Allan Kardec. Segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os colocou perfectíveis, deu-lhes por objetivo a perfeição e a felicidade que dela é consequência, mas não lhes deu a perfeição. Quis que a devessem ao seu trabalho pessoal, a fim de que lhe tivessem o mérito. Desde o instante de sua formação, progridem, seja no estado de encarnação, seja no estado espiritual. Chegados ao apogeu, são puros espíritos ou anjos, segundo a denominação vulgar, de sorte que, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta da qual cada elo marca um grau no progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, segundo estejam no alto, embaixo ou no meio da escala. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, há os que estão ainda profundamente inclinados ao mal e que nele se comprazem. Querendo-se, pode-se chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as ações más e feias atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é porque se liga à ideia de seres distintos da humanidade, o que não é verdade.
de uma natureza essencialmente perversas, voltados ao mal pela eternidade e capazes de progredirem no bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus pela desobediência. São os anjos decaídos, foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Porém, segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que melhorarão, estão ainda na base da escala e subirão. Então, minhas amigas, meus amigos, é essa a definição, né, de demônios segundo o Espiritismo. É assim que o Espiritismo enxerga os demônios. Os demônios nada mais são do que os espíritos desencarnados que ainda se comprazem no mal, que têm um profundo desrespeito pela vida humana, sobretudo aqueles que sentem felicidade em causar dor, em causar destruição, em espalhar terror, em espalhar violência. Então esses espíritos é o que nós poderíamos chamar de demônios, ou seja, almas desencarnadas, votadas ou voltadas inteiramente ao mal. O mais importante é que essas mesmas almas um dia se cansarão desse estado, pode-se dizer ainda primitivo da alma, dessa verdadeira prisão, porque um espírito, aliás, um espírito, quer seja desencarnado, quer seja encarnado, ele não pode ser feliz no mal, ele não pode ser feliz aguilhoado com a perversidade, com a violência, enfim, com tudo aquilo que é pernicioso. Essa é que é a essência natural do demônio, do estado de demônio. Então, os demônios, que fique bem claro, né? Eles não são seres criados assim, porque seria imaginar, como já vimos aí nas aulas predecessoras. Eu convido a dar uma revisitada aí nas videoaulas 30 e 31, porque se você acreditar nos demônios, você vai estar acreditando que Deus construiu seres perfeitos para depois falirem, para depois caírem vertiginosamente. Portanto, teríamos nos demônios a obra de Deus, o que não se coaduna verdadeiramente com a definição de Deus. Essa visão de que os demônios, aliás, os anjos também, o conceito, né, não a palavra em si, mas o conceito, tanto de demônio quanto de anjo também, é uma construção que a própria alma humana vai aurindo ao longo da sua vida, ao longo das diversas encarnações, pelo seu próprio mérito, aprendendo, estudando, vivenciando, sofrendo, errando, caindo, se levantando de novo, cada vez mais aprendendo, até que um dia essa alma chega e diz: eu quero me aproximar de Deus, eu quero viver consoante os preceitos do Cristo. E aí essa alma alça voos ao longo da sua vida até chegar à categoria de um anjo. Podemos até dizer que vamos de demônios a anjos. O que você acha sobre isso? E nós já passamos por esse estágio? Será que ao longo da nossa trajetória reencarnacionista, será que já fomos verdadeiros demônios? O que vocês pensam sobre isso? Como é que nós somos hoje? Seres absolutamente voltados ao bem, eu não teria coragem de dizer que somos, ou pelo menos que eu pessoalmente seja. Eu não mereceria esse título, não, com certeza. Mas aí é uma questão íntima, né? Eu acho que cada um poderia fazer essa sua própria abordagem. É assim, então, que a doutrina espírita vê os demônios. E, concluindo o capítulo, né, é assim que a doutrina espírita vê anjos e demônios. Não são seres à parte da criação, não são seres que foram criados assim por Deus já nesse estado
tanto anjo, de forma conceitual, quanto demônio, também de forma conceitual, nada mais são ou foram as almas dos homens e mulheres que habitaram a terra e que partiram da extrema maldade para a extrema bondade. Era essa a aula de hoje. Beijo no coração mais uma vez, mulheres, parabéns a todas vocês, vocês são divinas. Até a próxima aula, amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau.